Como o OpenVPN funciona? O protocolo OpenVPN é responsável pela comunicação entre o cliente e o servidor. Basicamente, ele ajuda a estabelecer um túnel seguro entre o cliente VPN e o servidor VPN. Quando o OpenVPN lida com a criptografia e a autenticação, ele usa amplamente a biblioteca do OpenSSL. O OpenVPN também pode usar tanto o UDP, o User Datagram Protocol, quanto o TCP, Protocolo de Controle de Transmissão, para transmitir dados. O TCP e o UDP são importantes protocolos de transporte de camada, usados para transmitir dados online. O TCP é mais estável, já que oferece recursos de correção de erros, quando um pacote de rede é enviado. O TCP aguarda a confirmação antes de enviar novamente ou enviar um novo pacote. O UDP não realiza a correção de erros, o que o torna um pouco menos estável, mas muito mais rápido. O OpenVPN funciona melhor com o UDP, de acordo com o OpenVPN.net. E é por isso que o servidor de acesso do OpenVPN primeiro tenta estabelecer conexões UDP. Se essas conexões falharem, só então o servidor tenta estabelecer conexões TCP. A maioria dos provedores de VPN também oferecem o OpenVPN sobre o UDP como padrão. Por causa do modo como é programado, é um protocolo de segurança customizado. O protocolo OpenVPN pode contornar facilmente o HTTP e o NAT. Diferente da maioria dos protocolos de VPN, o OpenVPN é de código aberto. Isso significa que o código não é de propriedade de apenas uma entidade, e outras partes sempre podem inspecioná-lo e melhorá-lo continuamente. OpenVPN explicado em profundidade, detalhes técnicos gerais. Geralmente, o OpenVPN usa criptografia OpenSSL de 256 bits. Para fortalecer ainda mais a segurança da conexão, o OpenVPN pode usar as cifras AS, Camellia, 3Ds, Cache, 128 ou Blowfish. Apesar do OpenVPN não ter nenhum suporte para L2TP, IPsec e PPTP, ele usa seu próprio protocolo customizado com base no TLS e SSL. O OpenVPN dá suporte à melhoria dos processos de login e autenticação com o uso de plugins e scripts terceirizados. Na verdade, os clientes podem se conectar a servidores além do servidor OpenVPN, já que ele dá suporte a uma configuração de subrede privada. Para proteger os usuários de vulnerabilidades como transbordamento de dados nas implementações TLS, SSL, ataques DUS, escaneamento de porta e inundação de porta, o OpenVPN depende da verificação de assinatura TLS Auth para Mac. O OpenVPN também é programado para suspender privilégios, se necessário, e rodar em uma prisão SHA-2 dedicada ao CIL. O OpenVPN roda no espaço do usuário, ao invés de no núcleo. O OpenVPN é seguro? Sim. Na verdade, o OpenVPN é um dos protocolos de VPN mais seguros que você pode usar atualmente. Na verdade, a maioria dos provedores e especialistas em segurança recomendam usar o OpenVPN se você deseja uma experiência online privada, livre da ameaça de hackers e de órgãos de segurança. O protocolo passou até por 2 auditorias de segurança em 2017. Uma auditoria só encontrou problemas muito pequenos que não ameaçavam os dados dos usuários, e a outra só encontrou 2 bugs, que foram resolvidos muito rapidamente. Além disso, a plataforma OpenVPN.net também tem uma grande lista aprofundada do que os usuários podem fazer para proteger ainda mais suas conexões após configurar o OpenVPN em seus aparelhos. E já que é um protocolo de código aberto, é muito mais confiável, já que você mesmo pode conferir o código, se tiver experiência nisso, para garantir que está tudo em ordem. O OpenVPN é rápido? A velocidade realmente não é o ponto forte do OpenVPN, mas você tende a ter boas velocidades de conexão se tiver banda larga suficiente. A razão pela qual suas velocidades tendem a cair frequentemente com o OpenVPN se deve principalmente à sua forte criptografia. É claro que outros fatores podem influenciar também. Geralmente,
Você pode obter melhores velocidades se usar o OpenVPN sobre o IP, ao invés do TCP. Como usar o OpenVPN? O OpenVPN não é exatamente o protocolo mais fácil de usar que existe, e configurar uma conexão pode ser um pouco desafiador. Nesta sessão, vamos cobrir o processo de configuração para o Windows, já que foi o mais pedido. Os processos de configuração do Android e do iOS seguem passos similares. Instalar e usar o OpenVPN no Linux é bem complexo, mas existe uma forma mais usada de fazer isso. Informações extras podem ser encontradas aqui. Antes de prosseguirmos, devemos mencionar que, para configurar uma conexão OpenVPN, você vai precisar de uma VPN. Você pode configurar seu próprio servidor OpenVPN, mas é extremamente difícil, e a maioria dos tutoriais disponíveis online só falam sobre as plataformas Linux. Dito isso, estas são as principais coisas que você precisa saber sobre usar o protocolo OpenVPN. 1. Primeiro, obtenha os arquivos de configuração. Para se conectar aos servidores de seu provedor, o OpenVPN vai precisar de certos arquivos de configuração que definem como é realizada uma conexão. Desde que você escolha um bom provedor de VPN, deve poder encontrar todos os arquivos de configuração de que precisa em suas páginas de downloads. Geralmente, os arquivos de configuração vêm zipados, e você precisa extrair os arquivos para uma pasta. Os arquivos mais importantes serão os OVPN. 2. Instale o cliente OpenVPN. Depois que tiver os arquivos de configuração, precisa instalar o cliente OpenVPN em seu aparelho. Você pode encontrar facilmente os instaladores de que precisa na página Downloads do site openvpn.net. É só abrir o assistente de instalação, aceitar as opções padrão, escolher uma pasta de instalação diferente, se quiser, e continuar com o processo. Quando concluído, o seu visualizador de texto padrão pode abrir um novo arquivo para exibir um guia contendo detalhes técnicos. Você pode ler se quiser, mas também é seguro fechar esse arquivo nesse ponto. 3. Agora, importe os dados da VPN. Para iniciar o OpenVPN, você precisa abrir o aplicativo OpenVPN GUI. Ele vai adicionar o serviço à bandeja do seu sistema, a pequena barra de tarefas no canto inferior direito. Em seguida, copie todos os arquivos OEPN que você baixou para a subpasta config, dentro da pasta de instalação do OpenVPN. Se você clicar no ícone OpenVPN em sua bandeja do sistema, poderá ver os nomes de todos os arquivos que acabou de copiar. Se for mais fácil para você, pode renomear os arquivos. 4. Estabelecendo a conexão. Para se conectar a um servidor, é só clicar nos arquivos OVPN no aplicativo do OpenVPN. Quando iniciado, digite suas credenciais de login. Se tudo der certo, você verá uma tela de registro com alguns comandos de status, que vai desaparecer quando a conexão for estabelecida. Você deve ver uma notificação informando que a conexão foi bem-sucedida. Se olhar também para o ícone do OpenVPN, deve ser uma tela verde. Se posicionar o mouse sobre ela, verá uma dica lhe dizendo o nome do servidor e seu novo endereço IP. Nesse ponto, você pode testar a conexão para garantir que tudo está em ordem. Para se desconectar, é só clicar no ícone do OpenVPN, escolher o servidor ao qual está conectado e clicar em Desconectar. 5. Ajustando as configurações básicas e avançadas. O aplicativo do OpenVPN não tem muitas configurações, mas você ainda pode ajustar algumas delas. Por exemplo, você pode ir para Configurações e garantir que o OpenVPN inicie automaticamente quando você inicializa o seu sistema operacional. Você também pode se livrar da tela de registro, que aparece quando se conecta a um servidor conferindo a opção Conexão Silenciosa. E tenha cuidado com a opção Nunca, pois ela desabilita as notificações para o desktop. Se você quiser ajustar ainda mais as suas conexões, pode abrir os próprios arquivos OEPN. Recomendamos fazer isso com o WordPad, para ver quais comandos são atribuídos a eles. Se souber como, pode editar os comandos existentes e adicionar novos.
Alguns comandos que podem interessar os mais experientes no assunto incluem: o comando proto. Este comando é usado para alternar entre o UEP e o TCP. É só adicionar o nome do protocolo depois do comando, por exemplo, proto-up. O comando remoto. Essa é a linha que diz ao OpenVPN o nome do servidor que você quer usar. Geralmente, também inclui a porta após o nome do servidor VPN. Se você conhece portas alternativas que seu provedor usa, pode alternar entre elas aqui. O comando TUMTU. Essa é a sigla para valor da unidade de transmissão máxima. É geralmente definido em torno de 1500, mas você pode tentar mudar isso para melhorar o desempenho. Além disso, você pode conferir a subpasta doc em sua pasta de instalação do OpenVPN para documentação mais avançada que pode mostrar a você como fazer outras coisas, como configurar scripts para quando sua VPN se desconectar ou bloquear vazamentos DNS. Você também pode conferir o manual de referência disponível no site openvpn.net para mais informações.